Olá, pessoal, boa noite. Eu estou aqui com o Caio Mirabelli e hoje nós vamos falar de espiritualidade e sexualidade, um assunto, inclusive, muito pedido por você, que é nosso internauta. Eu quero agradecer os nossos acessos. Nós estamos com mais ou menos 6 milhões de views na nossa página. Agradeço a você que nos acompanha, você que curte o Caio, que está sempre comigo aqui às terças e quintas-feiras, segundas e quintas-feiras, e terça-feira lá no Enigmas, né? Então, hoje o assunto vai ser esse, um assunto que foi muito pedido e Caio Mirabelli aqui no ar. Tudo bem, Caio? Como está você? Tudo bem, Cris? Estou bem. Boa noite aos telespectadores. Quem me conhece, meu nome é Caio Mirabelli, eu sou advogado, técnico de enfermagem, professor de consciologia, palestrante, blogueiro, escritor e colunista. E, mais uma vez, estou aqui para responder qualquer tipo de dúvida. Ótimo, Caio. E hoje tem bastante dúvida aí, hein? Bom, eu vou começar te fazendo as perguntas. Ó, pessoal, eu agradeço vocês que enviaram as perguntas. Logo que eu coloquei o tema, foi muitas perguntas, eu não consegui pegar todas as perguntas, tá? Mas foram muitas essas perguntas enviadas para o Caio, que ele é escritor, conscienciólogo, é cientista político também, conhece muito e está compartilhando aí conosco esses conhecimentos. Bom, Caio, a primeira pergunta vai para você. É da Lisângela. Explica o que é a energia sexual. Energia é uma força invisível que movimenta a matéria. Existem dois tipos de energia no universo: a energia imanente, que é produzida pela natureza, e a energia consciencial, que é produzida, mobilizada e exteriorizada pelas consciências, pelos indivíduos. A energia sexual é uma energia consciencial qualificada. Ela tem pensamentos, ideias, sentimentos sexuais dentro dela. Então, para se assimilar melhor sobre o que é energia, imagine um círculo. Isso aqui é uma energia. Dentro desse círculo tem sentimentos, ideias, pensamentos. Então, é uma energia consciencial. Energia com informações dentro. Quem produz essa energia é a consciência, o indivíduo. Então, a energia sexual nada mais é do que uma energia com pensamentos, ideias e sentimentos sexuais. Ok, Caio. Bom, como funciona, né? O desejo sexual. Como que funciona esse desejo sexual, falando de espiritualidade? Essa Para atração que a gente. responder essa excelente pergunta, eu tenho que fazer só um resumo de como funciona a questão energética. Nós temos a consciência. A consciência, a consciência intrafísica, que somos nós, seres humanos vivos, possui 4 corpos: mental soma, corpo mental; psicossoma, corpo emocional; energossoma, corpo energético; soma, corpo físico. O energossoma, que é o corpo energético, ele possui um conjunto de chakras, que nós chamamos holochakra. Cada chakra tem uma informação específica, uma função específica. Então, nós temos o coronochakra, que fica acima da cabeça; o frontochakra, que é o meio do olho, que é o terceiro olho no misticismo. O frontochakra situa-se no meio da testa. Você tem o laringochakra da garganta, comunicação; cardiochakra do coração, localizado no coração, que é do amor. Você tem o plexo solar, que é um chakra que fica a 4 dedos acima do umbigo. O umbilicochakra, que é o chakra que fica 4 dedos abaixo do umbigo. Você tem o sexochakra, que fica no órgão genital, e o plantochakra, que fica na palma dos pés. Então, falei aqui dos principais. Nós temos 65 mil chakras, só situei aqui os principais que interessam para o vídeo de hoje. O umbilicochakra, que é o chakra que fica localizado 4 dedos abaixo do umbigo, junto com o sexochakra, que fica na genitália do homem e da mulher, eles trabalham juntos para o aprimoramento e desenvolvimento do sistema digestivo e também para o aprimoramento e desenvolvimento da sexualidade. Então, quando um homem ou uma mulher tem um desejo sexual, nada mais é do que o umbilicochakra mais o sexochakra funcionando naquele exato momento. E como é que ocorre o processo? A consciência pensa no sexo, ativa o frontochakra,
fica o chakra no meio da testa, terceiro olho. E como ele que comanda todos os outros chakras, ele manda a ordem dos pensamentos e sentimentos sexuais para o umbilical chakra, que manda para o sexo chakra. Aí acontece de tudo: a ereção, o desejo sexual, a esterilização de líquidos promovidos pelo prazer sexual, a ejaculação no homem, já na mulher, já é a pequenos resíduos líquidos que ela esteriliza. Então, assim funciona o desejo sexual. Ok. Como funciona a atração de uma pessoa para outra? Porque é engraçado essa pergunta, Caio, porque assim, é engraçado que a gente, como ser humano, a gente não sente atração por qualquer pessoa, né? E a Elizabeth Fernandes me fez essa pergunta, achei até bastante interessante. Qual o motivo espiritual que nos atrai em uma outra consciência? Explica aí, Caio. É uma pergunta muito complexa, mas não é tão impossível de responder. Então, você tem inúmeros casos, cada pessoa uma pessoa. Então, você tem. Deixa eu citar exemplos aqui. Vamos começar pelas mulheres. Você tem a mulher que sente atração pela inteligência do homem. Você tem a mulher que sente atração pelas qualidades do homem, que sente atração pelos defeitos do homem. Tem mulher que adora o homem defeituoso. Tem mulheres que sentem atração pelas potencialidades do homem. Nossa, ele é especialista em física, a mulher já se atrai. Nossa, ele é especialista em vôlei, a mulher já se atrai. Ele é especialista em judô, ele é especialista em história. Então, cada caso é um caso. E também tem influência cultural. Tem influência cultural. Mulheres que foram doutrinadas desde pequeno pelas suas famílias a gostarem de um tipo físico específico de homens. Um tipo de classe social específica de homens. Então, cada caso é um caso. Com relação aos homens, tem homem que se apaixona, que se atrai pela beleza exterior da mulher. Tem homem que se apaixona pelos defeitos da mulher. Tem homem que se apaixona pelas qualidades da mulher. Tem homem que se apaixona pelas potencialidades da mulher. E tem influência também cultural. Se apaixona por um tipo de biofísico específico de mulher ou um tipo de classe social de mulher específico. Agora, tudo isso é energia. Tudo isso é energia. O que comunica uma consciência a outra é energia. Então, você olhar para uma pessoa, conversar com uma pessoa, você o tempo todo está absorvendo e exteriorizando energias, um para o outro. E é nessa troca energética que você faz suas análises, que as atrações podem acontecer ou não. É pela troca energética que você lê a qualidade da pessoa, a potencialidade da pessoa, o defeito da pessoa, o tipo de classe social que ela é, o biofísica dela. Você percebe também pela troca energética, não só pelo olhar. Então, tudo isso também é energia. E existe o reconhecimento das almas também ou não? Você, sem querer, tocou num assunto muito polêmico, né? Eu faço parte de um grupo de pesquisadores conscienciológicos, espiritualistas, que não acreditam em alma gêmea. O que a gente acredita, devido aos resultados de nossas experiências e comprovações, é que você pode sim reencontrar uma pessoa que lhe fez muito feliz em vidas passadas. Isso acontece muito, inclusive eu já vivenciei isso demais nesta minha atual existência aqui. Já reencontrei ex-mãe, ex-filha, ex-namorada, ex-esposa, tá? E conheço outras pessoas também que reencontraram. O que acontece é você ter saudade daquele amor prazeroso que você teve em vidas passadas ao reencontrar a pessoa e querer vivenciar essa história novamente. Isso também pode acontecer, como pode acontecer ao contrário, você reencontrar pessoas que infernizaram sua vida em vidas passadas e reencontrá-las agora, que corre o sério risco de vocês repetirem erros do passado e se magoarem, ou consertar erros do passado, se corrigir e até viver uma boa história aqui. Então, tudo pode acontecer. Olha, que bacana, né? Temos mais perguntas aqui, hein, Caio? Peraí. O Gilberto Mendes de Azevedo, ele é de Minas Gerais, Três Corações. Oi, Minas Gerais, dá um oi aí para Minas, para o pessoal de Minas, né? Caio, ele pergunta assim: como você vê essa liberação sexual onde tudo pode? O que acontece É uma pergunta muito interessante.
uma pergunta muito polêmica, mas nós temos que falar um pouquinho do contexto histórico para explicar isso aí. A liberação sexual não é exclusividade da esquerda mundial grancista, não é. Uhum. Os liberais também sempre defenderam a liberação sexual. Então, essa pauta, ela gravita na direita e na esquerda. Você tem a esquerda grancista, que defende a liberação sexual, e você também tem a esquerda conservadora, que não gosta disso. Você tem a direita liberal, que aprova a liberação sexual, e você tem a direita conservadora, que não aprova isso. Então, é uma pauta que gravita nos dois ambientes políticos. Como eu vejo isso? Olha, eu sou a favor do seguinte: eu acho que o Estado, minha opinião, o Estado não tem que intervir na maneira que você exterioriza suas intimidades e na maneira que você utiliza seu corpo. É sua vida, é seu corpo, isso é problema seu. Se você utilizar seu corpo como quer utilizar, vai promover desenvolvimento evolutivo ou estagnação evolutiva, isso é problema seu. A vítima será você, o Estado não tem que se meter com isso. Ponto. Não quer dizer que só porque eu tenho esse posicionamento de aceitar todo mundo usar a sua sexualidade como queira usar, que eu acho legal a mídia e o Estado defender usar o nosso corpo da maneira X ou da maneira Y, como está acontecendo no planeta. Então, você tem países europeus que defendem a liberação sexual pelo grancismo, e você tem países como Rússia e China que utilizam a sexualidade, usa o Estado a intervir na sexualidade das crianças para que sigam os padrões genéticos do seu gênero. Então, nos dois casos, eu acho um absurdo o Estado trabalhar para o avanço da sexualidade X e da sexualidade Y, do gênero X e do gênero Y. O Estado não tem que se meter nisso, e é a minha opinião. E na orgia, como ele pergunta aqui, é um estado evolutivo ou antievolutivo? Como você vê isso? Nossa, que pergunta polêmica. Vamos lá. É um assunto muito polêmico. Vamos lá, deixa eu tentar externar aqui. Eu costumo usar muito linguagem religiosa para facilitar o entendimento dos telespectadores. Ninguém é obrigado a tentar entender o palavreado difícil. Temos que facilitar a educação. Então, vou usar aqui palavreados religiosos. O pecado, na minha opinião, nas minhas vivências, experiências evolutivas energéticas, não está em você ter um parceiro, dois ou mil ou nenhum. O pecado está em você utilizar, compartilhar energia com parceiros doentes, energeticamente falando. Então, quando você tem um parceiro ou uma parceira que tem uma energia consciencial positiva, elevada, e essa relação, um desenvolve a evolução do outro, um faz o outro evoluir, e ambos se cuidam, o sexo é perfeito, a relação é harmoniosa, os dois vão evoluir sempre. Quando você tem um parceiro ou uma parceira que tem uma energia carregada, negativa, depósito de demônio, depósito de espírito maligno, padrões anticosmoéticos o tempo todo, que prejudica a tua evolução, estagna a sua evolução, e você tem uma troca energética com essa pessoa, chore. Você não vai evoluir, ainda vai adoecer se não morrer cedo. Energia é coisa séria. Energia define se você vai ter saúde ou não, se você vai viver muito ou não, se você vai evoluir muito ou não. Quando você tem uma parceira patológica, você não vai evoluir. Quando você tem 2, 3, 4 parceiras, que as 4 são saudáveis, você vai evoluir muito e elas também. Se você tem 4 parceiras patológicas, ninguém vai evoluir. Vai todo mundo estagnar e morrer. Então, cada caso é um caso. E a regra é, sempre tenha parceiros saudáveis energeticamente falando. Ok, Caio, ok. Caio, o que ocorre nos motéis extrafisicamente? Explica para a gente. A Silmar Andrade, né, do Mato Grosso do Sul, que está te perguntando. O motel no social foi uma das grandes coisas que a humanidade criou, porque ela facilita
a prática do sexo para quem não mora sozinho. Então, foi fantástico quem criou um motel no social. Só que a questão energética é complicada, porque por ser um lugar privado, mas que tem muita rotatividade do público, de pessoas, entra e sai ali qualquer tipo de pessoa. Da pessoa mais saudável à pessoa mais patológica, energeticamente falando. E por Uhum. ser um ambiente que você não tem como controlar quem entra e quem sai, o padrão energético de quem entra e quem sai, a tendência é os motéis serem ambientes carregados, porque vamos supor que no hotel a tendência maior seja de pessoas patológicas. Então, vai ser uma egrégora patológica, densa, energeticamente falando. E você, que é uma pessoa saudável, tem o seu parceiro saudável, vai entrar nesse ambiente, os dois, sem querer, automaticamente vão absorver aquela egrégora negativa, que vai sujar o campo energético de vocês, vai desalinhar e bloquear todo o seu horochakra. E ninguém vai evoluir, ainda vai voltar doente e obsediado de lá. Olha só, hein? Olha aí, pessoal, presta atenção então, né? Caio, quais são os benefícios do sexo? Quando você faz sexo com pessoas saudáveis, você só tem benefícios. São mais de 1.000, mas eu vou listar aqui alguns. Quando você faz um sexo saudável, você fortalece o sistema imunológico. O sexo saudável faz você ter equilíbrio emocional, limpa seu campo energético, ativa, alinha, desbloqueia e desenvolve todo o seu holochakra, faz você evoluir consciencialmente, afasta os assediadores, espíritos malignos do seu campo energético, atrai, invoca os amparadores, os mentores espirituais, espíritos positivos para o seu campo energético. Então, foram alguns benefícios aqui que eu listei, mas são mais de 1.000. E quais os malefícios, Caio? Quando você faz sexo com pessoas energeticamente patológicas, doentes, é o inverso. Você produz células patológicas que vão atacar seu organismo, acelera o processo de envelhecimento, enfraquece o sistema imunológico, produz doenças, desalinha e bloqueia seu holochakra, produz e exterioriza energia negativa sem querer, de forma inconsciente, afasta os amparadores e invoca assediadores, invoca obsessores para seu campo energético, além de estagnar sua evolução. Ok. Caio, a Marinês Rezende, aqui do Campo Limpo, aqui de São Paulo, está te perguntando o seguinte: é importante ter um parceiro ou uma parceira fixo? Bom, se você consegue evoluir de forma saudável e qualitativa sozinho, não tem por que você ter um parceiro. Se você quiser ter, não tem problema nenhum. Mas que tenha um parceiro para desenvolver ainda mais seu processo evolutivo. Se você é uma pessoa que não consegue se conter, inclusive a Bíblia, e Paulo menciona isso, se você não consegue se conter, casa-se. Case-se, né? Então, procure um parceiro ou uma parceira energeticamente saudável, cosmoético, evoluído, para estar com você e ambos se desenvolverem, evoluírem, se assistirem. Se você consegue evoluir muito bem, tendo uma relação aberta, onde todos os integrantes da relação têm ciência do que realmente acontece, se é um homem com duas mulheres, se é uma mulher com dois homens, se todo mundo sabe de todo mundo se conhece, e há regras nesse relacionamento, e todo mundo é saudável energeticamente falando, mantenha, todo mundo vai evoluir. Mas se você tem dois parceiros ou duas parceiras, e todo mundo é patológico, é doente, desequilibrado, separa-te. Porque se manter essa relação, ninguém vai evoluir, vai todo mundo adoecer. Então, o que define é o padrão energético. Se eu estou muito bem, evoluindo rápido sozinho, é bom que eu fique sozinho. Se eu evoluo muito rápido com um parceiro fixo, que fique com o parceiro fixo. Se eu evoluo muito rápido com dois parceiros, que fique com os dois parceiros. Porque o que define isso é o padrão energético. Entendi. É, a Márcia Vaz, aqui de São Caetano do Sul, pergunta assim: como você vê a traição?
Ela está querendo dizer ainda da Conscienciologia. Como você vê uma pessoa que trai? Olha, a traição é um fato horrível, dói muito. Ele, além de provocar sérios danos psicológicos e desequilíbrios emocionais à vítima, ele faz com que a própria vítima se autoassedie e comece a alimentar pensamentos patológicos que vai sujar seu campo energético, vai fazer ele invocar espíritos malignos para a sua vida, e isso não é legal. Além da própria vítima atacar inconscientemente, energeticamente, o seu agressor, que foi a pessoa que lhe traiu. Então, nesse processo aí, os dois não evoluem. Quem traiu vai evoluir, porque será atacado pelas energias negativas da vítima, que está sofrendo, e a própria vítima vai se atacar com as energias negativas que está produzindo, devido a estar sofrendo a traição. Então, a traição deve ser evitada ao máximo, porque ela produz dois doentes, estagna a evolução de duas pessoas, isso se não produzir outros tipos de doentes, como o amante, a família do amante, os amigos do amante, e a estagnar mais consciências no seu processo evolutivo. Nossa, é muito sério, né, Caio? Bem, Caio, uma pergunta da Marina Cardoso, do Rio Grande do Sul, de Erechim, do Rio Grande do Sul, está perguntando aqui. Caio, como tu vê a ideologia de gêneros? Ela está querendo saber dentro da conscienciologia, dentro dos seus conhecimentos. Bom, dentro da conscienciologia é o seguinte: você, antes de renascer, antes de reencarnar, você participa do período permissivo, você vive no mundo espiritual, você lá estuda, se qualifica, adquire e desenvolve potencialidade, acelera seu processo evolutivo, e junto com uma junta de espíritos evoluídos e cosmoéticos, vocês fazem a sua programação existencial, a sua organização existencial, a sua missão de vida, para na próxima reencarnação você cumpri-la, executá-la e otimizar seu processo evolutivo. Ponto. Quando você se reúne no mundo espiritual, no extrafísico, com essa junta, que estão lá definindo qual será a sua missão e que tipos de curso você tem que fazer lá para ter a maior capacidade de cumprir essa missão aqui na Terra, tudo que é discutido lá, sua família, o tipo de corpo que você vai ter, seu pai, sua futura mãe, seus futuros avós, seus futuros irmãos, tudo isso é discutido lá. Então, inclusive, o corpo que você vai ter, o gênero que você vai ressomar, reencarnar, renascer. Quando você renasce nesse gênero, você tem que cumprir as funções desse gênero. Porque quando você renasce mulher, você tem que cumprir e respeitar o gênero feminino, porque faz parte da sua programação existencial, faz parte da sua missão de vida. Você tem que respeitar o novo corpo que você adquiriu. Porque quando você começa a mutilar esse novo corpo, querendo transformá-lo em outro corpo, em outro gênero, energeticamente falando, é horrível, porque você bloqueia o holochakra todo. Você produz, exterioriza energia negativa o tempo todo. Você estagna a sua evolução, você invoca espírito maligno sem querer para a sua vida. Além de estar atrapalhando a execução da sua missão neste mundo. Se você renasceu mulher, tem que aprender a ser mulher e gostar de mulher. Se você renasceu um homem, tem que aprender a ser homem, a gostar de ser homem, a exteriorizar a biologia do homem. Então, é muito perigoso a ideologia de gênero no campo energético, no campo espiritual. Entendi. Porque ser homem, ser mulher faz parte da sua programação existencial. Mesmo que esse homem e essa mulher gostem do mesmo sexo? Aí você botou mais polêmica ainda. Eu prometo para a Cris e para os telespectadores que nós faremos um vídeo só para falar de homoafetividade e heteroafetividade. Okay. Mas como o programa hoje é a introdução da sexologia, a gente tem que deixar um pouquinho esse assunto de lado, mas eu vou tentar pincelar a sua pergunta. O corpo biológico do homem, ele tem uma função específica.
e o corpo biológico da mulher tem uma outra função específica. Se você tiver uma relação que consiga danificar essas funções de uma maneira ou de outra, é altamente antievolutivo, porque você estagna as energias da pessoa. Entendi. Mas eu prometo para a Cris que a gente ainda vai falar sobre isso de forma aprofundada nos próximos programas. Olha, tem bastante tema para falar dentro da sexualidade, hein, Caio? Bom, o Miranda, aqui de São Paulo, né, da Paulista, ele diz assim: o que ocorre para uma pessoa nascer com tendências homossexuais? O que ocorre espiritualmente para uma pessoa nascer com tendências espirituais? É uma coisa do corpo ou da alma? É uma pergunta muito complexa, né? Quando a pessoa nasce com tendência, o que acontece? Tá, vamos lá. Apesar de hoje em dia esse assunto não ser mais tanto tabu e não provocar tanto radicalismo, nos centros urbanos, porque na zona rural tá a mesma coisa, radicalismo com esse assunto aí é horrível, né? Mas nos grandes centros urbanos já se tem uma certa aceitação. Mas quando o Brasil era muito mais repressor nessa área, na década de 60, 70, 80 e 90 também, quando uma pessoa, ela jovem, tinha sérios conflitos, se queria ser heteronormativo ou homoafetivo, quando ela tinha esse conflito interior, ela tinha dificuldade de externar para a família e para amigos, devido ao preconceito ser muito forte e o Estado e a religião não tolerar isso. Então, a pessoa, em vez de externar o que sentia, em vez de ela conversar o que sentia e tentar entender o processo, o que ela fazia? Ela engolia tudo. E o que acontece quando a pessoa engole? Adoece. A pessoa adoece. Fisicamente e emocionalmente. Por quê? Porque ela está exteriorizando uma energia negativa de agonia, porque ela não está tendo ajuda, ninguém consegue ouvir. Ela quer falar, ninguém ouve. Então a agonia surge. A agonia é negativo, que a agonia é desequilíbrio emocional. E aí, o que acontece? Bloqueia o holochakra, fica toda bloqueada e começa a exteriorizar energias negativas para o ambiente e para ela. E enquanto ela não soltar isso, ela não vai conseguir se limpar, se equilibrar e nem desbloquear o holochakra. E vai exteriorizar energia negativa. Energia negativa vai estagnar sua evolução, vai invocar espírito maligno para sua vida e ninguém vai evoluir. Isso se não provocar doenças psicossomáticas ou até se suicidar. Porque muitas pessoas se suicidaram naquela época porque não tinha ninguém para ouvi-las. É verdade. Ok, mas você acha que o homossexual, ele vem com uma tendência porque é uma coisa que ele reencarnou várias vezes como homem ou como mulher, é isso ou não? Excelente pergunta. Conheço esse assunto na intimidade, porque eu já vi vários tipos de heterossexuais e homossexuais e já estudei todos eles. Aliás, eu agradeço ao universo a oportunidade de conhecer esse assunto na intimidade e saber olhar com o olhar científico. Então vamos lá, vamos com calma. Cada caso é um caso. Você tem o caso de uma pessoa que é heterossexual, sempre desejou diferente, mas pela influência da criação ou indução se tornou homoafetivo. Você tem um caso também que eu já vi e conheço, pessoas que inúmeras existências, 158 existências, matematicamente falando, porque eu fiz o mapa da pessoa, estudei a pessoa, com a anuência da pessoa. Foi homem. E foi aquele homem tarado, bem machão, sabe? Que era cheio de mulher, namorava todo mundo, traía as esposas, as namoradas. Depois de 158 reencarnações, veio mulher, tiraram o pênis dela. Para quê? Para trabalhar essa sexualidade dela, que estava desregrada. E aí, essa pessoa realmente foi homoafetiva durante anos. Já namorou, uma mulher que já namorou várias mulheres, mas depois de um certo tempo, conheceu um rapaz, inclusive casou com ela e está muito feliz com ele, até mãe. Aliás, uma excelente
esposa e mãe. Nunca vi aquela mulher, uma mulher como ela, porque aquela música Amélia, a Amélia existe. Eu conheci uma Amélia, ela é uma Amélia, é uma excelente esposa. O marido é um homem muito feliz e é uma excelente mãe. Eu também já conheci casos que a pessoa, ela é heterossexual, mas gosta de saborear diferentes sabores, e uma vez ou outra sai com pessoas do mesmo sexo. É uma escolha dela, pessoal dela. Né? Então, e tem outros que têm influência extrafísico. Eu já conheci casos de um hétero que, por influência da famosa pombagira, se tornou gay, e já vi o inverso. Eu já vi um gay, por influência do Zé Pilintra, se tornar hétero. Então, você vê de tudo um pouco nesse universo de Deus. Mas nos próximos vídeos, a gente vai aprofundar isso sim. Não, e olha, perguntas sobre esse assunto não falta. Tem muitas aqui ainda, Caio. Caio, o Gilberto Correia, né? Gilberto Correia aqui, do Rio Grande do Sul também. Ele pergunta o seguinte: Caio, no teu ponto de vista, o que ocorre com essas manifestações políticas usando sexualidade? Sim. Bom, vamos lá. É um assunto, mais uma pergunta super polêmica. Mas vamos lá. O sexo, ele não é só uma ferramenta altamente evolutiva, ela também é uma ferramenta política. E tem uma função poderosa na política. Há grupos políticos que utilizam a sexualidade para chegar ao objetivo comum. Antônio Gramsci, um grande filósofo de esquerda, socialista, que saiu do socialismo conservador e veio para outro tipo de socialismo, percebeu que se ele utilizar a sexualidade para o caminho inverso ao dado pela igreja, ele ia quebrar princípios judaico-cristãos e iria conseguir reformar o Estado. Porque o Estado burguês, que é o Estado democrático de direito, que todos nós vivemos, na cabeça de Antônio Gramsci, seria alimentado pelos princípios judaicos cristãos. E quando você ataca esses princípios, incluindo a sexualidade, você consegue quebrar o Estado burguês e implantar o Estado socialista. Isso não é minha opinião, isso é a opinião de Antônio Gramsci. Quem não estiver acreditando, que pesquisa Antônio Gramsci. Eu só estou aqui reproduzindo o que aconteceu. Então, os grupos gramscistas no Brasil e no mundo utilizam esse pensamento dele para influenciar na política social com o intuito de quebrar o Estado burguês, que aí está, e implantar um Estado socialista pela reforma do Estado, reformando a sexualidade, que é da igreja, trazendo ela para abordar o Antônio Gramsci, e também outros assuntos da igreja, trazendo para a abordagem do racismo, para implantar um Estado socialista. É por aí. Entendi. Agora, cá entre nós, né, Caio? Virou meio que deturpada essa ideia do Gramsci, né? Meio que essa ideia do Gramsci é uma ideia... Eu não gosto dessa ideia, eu sou contra essa ideia. Eu sou assim, se você quer destruir o Estado, reformar, transformar, ou criar um novo, que você esclareça as massas no intelecto. Pela consciência, né? Não pela sexualidade. De forma espontânea, todos juntos e o Estado que querem. E não mexendo com a sexualidade dos cidadãos, como o Antônio Gramsci defendido. É verdade. Isso a gente está vendo, inclusive, algumas passeatas em São Paulo, inclusive no Rio de Janeiro também, e parece uma coisa meio negativa, não sei do ponto de vista espiritual como você pensa. Eles usando isso de uma forma meio negativa, como as mulheres nuas, enfiando o crucifixo no ânus, fazendo cocô, defecando em frente às igrejas. Do meu ponto de vista, eu vejo isso como algo negativo, porque eu acho que, assim, se você quer trazer as pessoas, traga pela consciência, né? Aí sim que a gente vai causar grande mudança, não é, Caio?
Sem dúvida. Essas manifestações patéticas de pessoal pelado na rua, de certos lugares, é uma alienação, uma boçalidade, porque eles estão destruindo o próprio povo com aquele ato, estão fazendo as pessoas terem nojo deles e também estão fazendo pessoas terem ódio que não devem ter ódio. Então... Porque a maioria dos homoafetivos não são racistas. Eles só querem trabalhar, ganhar o dinheiro deles e viver a vida deles e ponto final. Quem faz isso é uma minoria idiotizada que acha que está enfrentando o sistema dessa maneira e está fazendo aquele preconceito com a maioria que não tem nada a ver com isso. É verdade. Aliás, particularmente não me representa. Entendeu? Não representa ninguém. Eu tenho ligação com o Partido GLS aqui de São Paulo, conheço, participo às vezes, e não me representa esse tipo de atitude, nem de nenhuma forma. Mas uma pergunta, Caio, para a gente encerrar esse bate-papo tão gostoso que a gente vai voltar aqui segunda-feira com o Caio Mirabelli. Caio vai trazer muito mais informação sobre esse assunto. Caio escreveu, já tem 70 livros escritos aí, né, Caio? 77 livros registrados e 2 publicados. Olha só, mas vamos publicar o resto também. Eu tenho até gente que vai te ajudar nisso. Caio, esse momento que nós estamos vivenciando, do teu ponto de vista, é um momento de liberdade ou de libertinagem, falando de sexualidade, obviamente? Ponto de vista do... Eu tenho essa discussão há anos. Eu agradeço muito ao universo por andar com pessoas intelectualizadas e a gente discute isso todo ano. Nós temos, eu e esse meu grupo, temos uma leve identificação, um leve sentimento de que nós vivemos numa época pior que Sodoma e Gomorra e que a Roma antiga. Sem dúvida. Porque Sodoma e Gomorra estava no ápice que nós estamos vivendo, mas acabou. O Império Romano e o Império Grego viveram isso tudo que ele estava vivendo e acabou. Houve uma interrupção. Eu não percebo o freio disso aí. Eu só percebo que está piorando. As pessoas estão mergulhando no lamaçal da libertinagem. Então, eu percebo que se não tiver uma intervenção, não sei de onde, vai ser uma intervenção espiritual, uma intervenção moral, social, não sei. Mas se não tiver, a tendência é o caos. Eu não vejo nada positivo no avanço da libertinagem. Eu também não. Eu vejo que a coisa está muito desenfreada, né? Até em sala de aula me mandaram um vídeo, né? De alunos transando na frente do professor. Eu fiquei chocada, porque a gente sabe que isso acontece. Eu acho que sexualidade, né, no meu ponto de vista, ela é algo íntimo e sagrado, né? Eu acho que, é claro que a pessoa pode manifestá-la da forma que quiser, sem dúvida nenhuma. O respeito a toda a consciência e a sua manifestação, mas que deva manter respeito por si e pelos outros, né? Eu tive uma situação, eu queria contar para vocês, tive uma situação muito chata esses dias, pegando o metrô em São Paulo. Duas pessoas, uma pessoa sentou do meu lado e a outra começou a pegar um rapaz, eram gays, né? Eles começaram a se pegar freneticamente e, de certa forma, não tenho nenhum preconceito, mas aquilo me incomodou, porque eu não gosto de nenhuma forma, seja hétero, seja gay, sabe? Eu acho que o respeito, tinha criança dentro do metrô, sabe? Então, assim, você se sente um pouco desconcertado perante a situação, porque, no meu ponto de vista, essas pessoas perderam o senso crítico, sabe? Sobre si mesmas, entendeu? Eu acho que o respeito em qualquer situação é bom e merece, né, ser colocado, né, Caio? Só uma observação. O negócio está tão feio que a libertinagem chegou no extrafísico. Se você for um projetor maduro, o que é isso? É a pessoa que tem facilidade de sair do corpo? Uhum. Façam isso, vocês vão ver como estão surgindo milhões e milhões de dimensões patológicas na área da sexualidade. Consciência extrafísica de filtros que deveriam estar estudando e trabalhando, praticando assistência, e com o dia inteiro transando. E ninguém evolui. E não consegue sair dessas dimensões, que é o pior.
É claro. Estão tão obcecados pelo sexo, estão presos à energia sexual, e eles não saem daquela dimensão. E você percebe que eles ficam sugados a cada dia. Tem um dia que passa, ficam sugados. É uma dimensão densa, patológica. É até bom assistir de longe, porque se você ficar perto, você também é sugado. O negócio está muito feio, chegou até na extrafísica. Eu acredito fielmente nisso, porque às vezes eu faço tenho algumas saídas lúcidas e é muito, eu vejo cada coisa assim muito pesada. Bem, Caio, mas a gente tem muito assunto pela frente. Eu espero poder contar com você sempre aí, trocando essas informações tão importantes para o despertar da moçada, né? Porque todos nós precisamos cair na real e ter uma vida, né, de respeito. Acho que o respeito é o princípio do verdadeiro amor. Se a gente não consegue respeitar, como é que vai ser, né, Caio? Eu digo o seguinte, Caio, não sei se você concorda comigo, mas nós estamos num momento em que se perdeu o senso, sabe, crítico das coisas. E a gente precisa retomar esse senso crítico. Não é pela sexualidade, né, que a pessoa vai desenvolver, mas pela consciência de criticidade, tendo cultura, tendo essa... É a mesma coisa que a cultura que está aí, colocada como arte. Vamos cair na real, né, pessoal? A gente está passando, as pessoas estão passando a medida, né, Caio? Usando crianças, inclusive. Eu não sei qual é o seu ponto de vista, mas eu gostaria que você desse um feedback sobre isso. Nós temos que aproveitar o lado bom do século XXI. O acesso à informação para todos, de forma fácil. Então, nós temos que sempre utilizar esses espaços para promover os bons frutos. Praticar assistência, esclarecimento, orientações, e não o contrário. Então, se você quer um mundo melhor, só tem duas formas. Ou você pratica muita assistência, ajudar o teu próximo, como Jesus ensinou. E também outra forma é você entrar no sistema e fazer as reformas que o povo precisa. É isso aí. Só tem essas duas maneiras. E as duas maneiras exigem mão na massa. Não dá para ficar mais omisso. Temos que agir. É isso aí. Bom, Caio, uma honra estar contigo. A gente vai parando por aqui, porque o nosso horário já extrapolou um pouco, mas foi ótimo esse papo. E segunda-feira eu conto contigo, tá bom, Caio? Gratidão por compartilhar todas essas informações conosco. Boa noite a Cris, boa noite, telespectadores. Gratidão, obrigado pelas autorizações. Gratidão, viu, Caio? Até o próximo bate-papo com o Caio Mirabelli. Segunda-feira aí, pessoal. Fica plugadinho na gente.